Bom, vamos estar resolvendo aqui uma questão do Enem que tem a ver com geometria e não é uma questão tão trivial assim. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme a figura 1, com lados 18, 14 e 12 centímetros. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sobre o segmento AC e o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme a figura 2. Sabe-se que, na figura 1, o ângulo ACB é menor que o ângulo CAB e este é menor que o ângulo ABC e que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pelas máquinas. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetros dos segmentos DB, BE e EC? Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar quais são os maiores e os menores ângulos na figura para a gente poder determinar quais são os maiores lados. Porque isso é um conceito de geometria básico, né? Os maiores ângulos, eles sempre são opostos aos maiores lados. Por exemplo, ó, num triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o ângulo de 90 graus, ele está sempre oposto ao maior lado do triângulo, que no caso seria a hipotenusa, tá? Então, ó, quando ele diz aqui, ó, que ACB é menor que CAB, que é menor que ABC, ele está me dizendo que o ângulo ABC é o maior ângulo. Então, quando eu pegar aqui o ângulo ABC, esse ângulo daqui é o maior. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Agora, ó, ele diz também que o ângulo CAB é o segundo maior ângulo. Então, esse ângulo daqui é o segundo maior. E eu vou chamar esse ângulo daqui de beta, tá? Deixa eu melhorar esse beta. Tá, então esse cara aqui vai ser o beta. Consequentemente, esse cara aqui vai ser, sei lá, eu vou chamar esse cara aqui de teta, que seria aí o nosso terceiro menor ângulo, tá? Então a gente pode afirmar aqui, ó, que o ângulo alfa é maior que o ângulo beta, que é maior que o ângulo teta, tá? Então o ângulo alfa é o maior, o beta é o segundo maior e o teta é o segundo maior, o maior é o terceiro maior. E daí ele quer saber, né, qual é o valor da soma dos comprimentos DB, BE e EC. Só que antes a gente tem que lembrar, ó, o maior lado está oposto ao maior ângulo, tá? Então, o alfa, ele aponta para o maior lado. Quer dizer que esse cara aqui mede 18. O beta, ele aponta para o segundo maior lado. Então, quer dizer que esse cara aqui mede 14. E o teta, ele aponta aí para o terceiro menor lado. Ou seja, esse cara aqui está medindo 12, tá? E agora, se você observar na figura 2, a gente continua aqui com o ângulo beta. A gente continua aqui com o ângulo θ. A única coisa que vai sumir aqui, entre aspas, vai ser o nosso ângulo alfa, tá? Porque ó, o ângulo alfa, ele tá aqui no ponto do vértice B. Então, o ângulo alfa, ele vai passar a ser esse cara daqui, tá? E daí agora, entra a sacada, ó. Ele quer que a gente determine o valor de DB, BE e EC. Ou seja, ele quer o valor desse segmento aqui, mais esse segmento aqui, mas esse segmento aqui, tá? Então, eu vou abdicar de um pouco da questão geométrica e vou trabalhar com a questão da simetria, tá? Então, o que a gente sabe, ó? Esse lado aqui todo, na figura 1, ele mede 12. Então, quando você pega essa parte daqui e você dobra, o que vai acontecer? A gente vai dividir o 12 em duas partes. Então, a gente vai dividir o 12 nessa parte aqui e nessa parte aqui, tá? Então, deixa eu só melhorar esse desenho. A gente vai ficar com essa parte e essa parte. Então, eu peguei o 12, depois que eu dobrei o vértice B para o lado AC, eu dividi o 12 em duas partes iguais. Então, aqui vai ficar o 6, tá? Porque eu vou pegar o 12 e vou dividir por 2. Então, aqui vai ficar 6 e aqui também vai ficar o 6, tá? E aqui, ó, quando eu pegar o BE e o EC, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o 14, que é esse lado todo aqui, ó, tá? O 14 é esse lado todo aqui. E daí eu vou pegar e vou dividir. Então, quando eu pegar o 14 e dividir, aqui vai ser um valor x e aqui vai ser um valor y, tá? Mas eu sei que o x mais y é igual a quanto? É igual a 14. Porque eu só peguei o 14 e dobrei. E agora a gente já consegue determinar o valor da soma, ó. Ele quer o valor de DB mais BE mais EC. A gente sabe que o BE mais o EC vale 14 e a gente sabe que o DB vale 6. Então o valor que ele está pedindo aí vai ser quanto? Vai ser o 14 mais o 6, que é igual a 20, tá? Então se você for as alternativas aí, vai ter uma alternativa com 20, não me lembro qual, e você vai marcar, tá? E agora eu vou conferir com vocês aqui no site. Bom, já estou aqui no site, agora eu vou conferir a resposta com vocês e de fato a resposta correta é letra B, 20, tá? Uma questãozinha bacana, você só precisava ter essa visão, tá?
pela simetria da figura, a gente pode supor que aqueles lados ali são iguais e, portanto, vai ter 14, 12 dividido por 2. E quando a gente somar isso aí, vai dar 20, tá?